Amém. Shabbat Shalom, bom dia. Shalom. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas, de 8 a 11, depois Salmos 104, do 1 ao 23. Outros feitos de Salomão. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e seu próprio palácio, ele reconstruiu a cidade de Hirão, que Hirão lhe tinha dado, e nelas estabeleceu israelitas. Depois, atacou Amate-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor, no deserto, e todas as cidades de armazenamento que havia construído em Ramate. Reconstruiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas, e também Baalate, bem como todas as cidades de armazenamento que possuía e todas as cidades onde ficavam as suas carruagens e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território sob o seu domínio. Havia ainda sobreviventes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, os quais não eram israelitas. Salomão recrutou para o trabalho forçado os descendentes de todos esses povos que ainda viviam na terra, os quais não tinham sido mortos pelos israelitas, e nesse trabalho forçado permanecem até o dia de hoje. Salomão, porém, não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Estes eram os seus homens de guerra, chefes dos capitães, comandantes dos carros de guerra e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera: Minha mulher não deve morar no palácio do rei Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados. Sobre o altar do Senhor que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme o mandamento de Moisés acerca das ofertas diárias e dos sábados, das festas da lua nova e das 3 festas anuais, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa das cabanas. De acordo com a ordem de Davi, o seu pai, designou os grupos dos sacerdotes para suas tarefas e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes, conforme as determinações diárias. Também designou por divisões os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelos reis aos sacerdotes e aos levitas, incluindo as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até o término. Assim, foi concluído o templo do Senhor. Depois, Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, no litoral de Edom. Hirão enviou-lhe navios comandados pelos seus próprios marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 450 talentos de ouro para o rei Salomão. Capítulo 9. A rainha de Sabá visita Salomão. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias e de grande quantidade de ouro e pedras preciosas.
Ao apresentar-se diante de Salomão, fez-lhe todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu todas. Nenhuma foi tão difícil que ele não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o alimento de sua mesa, os assentos que ocupavam seus oficiais, o serviço dos seus criados e os seus copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ficou impressionada. Então ela disse ao rei: Tudo o que eu ouvi no meu país acerca das suas realizações e da tua sabedoria é verdade. Eu, porém, não acreditava no que diziam até que vim e vi com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que eu vi. Bem-aventurados os súditos da sua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te pôs no trono dele para reinar pelo Senhor, o teu Deus. Por causa do amor do teu Deus para com Israel e do desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir, além de madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Depois disso, ela e os seus servos voltaram para o seu país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 666 talentos, fora o que traziam os mercadores e os comerciantes. Também todos os reis da Arábia e os governantes do país traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 600 ciclos de ouro em cada um. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, com 300 ciclos de ouro em cada um. O rei colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei também mandou fazer um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro fixo nele. Nos 2 lados do assento havia braços com um leão junto de cada braço. Havia 12 leões em pé nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro puro, também como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, porque a prata tinha pouco valor nos dias de Salomão. O rei tinha uma frota de navios mercantes tripulados por marinheiros do rei Irão. A cada 3 anos, a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Todos eles pediam audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos e carruagens e 12.000 cavalos, os quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele, em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, junto à fronteira do Egito. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá.
Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de todos os outros países. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do Silonita Aias e nas visões do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo o Israel. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai, e Roboão, o seu filho, sucedeu como rei. Capítulo 10. A divisão do reino. Roboão foi a Siquém, porque todos os israelitas tinham se reunido ali para proclamá-lo rei. Assim que soube disso, Jeroboão, filho de Nebate, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão. Então mandaram chamá-lo. Assim, Jeroboão e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: O teu pai pôs sobre nós um jugo pesado. Alivia agora o trabalho árduo e o jugo pesado que ele nos impôs, e nós serviremos a ti. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão consultou os anciãos que haviam servido a Salomão, o seu pai, durante a vida dele. Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores bom para esse povo, se lhe agradares, dando-lhe uma resposta favorável, eles serão teus servos para sempre. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e lhe serviam. Perguntou-lhes: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: Alivia o jugo do teu pai, pois sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te diz: O teu pai pôs sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, diz: O meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, o meu pai impôs a vocês um jugo pesado. Eu o tornarei ainda mais pesado. O meu pai os castigou com chicote. Eu os castigarei com escorpiões. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. O rei lhe respondeu asperamente, rejeitando o conselho dos anciãos, seguindo o conselho dos jovens, e disse: O meu pai tornou pesado o jugo de vocês, eu o tornarei ainda mais pesado. O meu pai os castigou com simples chicotes, eu o castigarei com escorpiões. Assim, o rei não ouviu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu o que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que herança temos com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. Então os israelitas se foram, cada um para sua casa. Quanto aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir na sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje.
Capítulo 11. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens escolhidos das tribos de Judá e de Benjamim, para que guerreassem contra Israel e recuperassem o reino a Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim, que assim diz o Senhor: Não saiam à guerra contra os seus irmãos. Voltem cada um para sua própria casa, pois fui eu que fiz isso. Eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Betesur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as defesas, pôs nelas comandantes e armazenou suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Havia escudos e lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim, Judá e Benjamim continuaram sob o domínio de Roboão. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até a abandonar as suas pastagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e os filhos dele os haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor. No lugar destes, Jeroboão nomeou os seus próprios sacerdotes para os santuários locais e para os ídolos que havia feito de forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Roboão casou-se com Malaate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Malaate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela lhe deu 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois ele se casou com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava a Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as outras esposas e concubinas. Ao todo, ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, príncipe herdeiro entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Roboão agiu com sabedoria, dispersando alguns dos seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas, garantindo-lhes fartas provisões e lhes conseguiu muitas mulheres. Salmos 104, do 1 ao 23. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como em uma veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens
a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Ele faz os seus mensageiros como os ventos, e os seus servos como fogo flamejante. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Como as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do seu trovão. Subiram pelos montes e escorregam pelos vales, para o lugar que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales, para que corram águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra como o fruto das tuas obras. É ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nela os pássaros fazem ninho, e os juníperos a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem às cabras monteses, e os penhascos são um refúgio para os iraces. Ele fez a lua para marcar as estações, o sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta espreitam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento, mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se nas suas tocas. Então, o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, Mário. Tremenda leitura, palavra de Deus nos edificando, nos ensinando. E nós vamos ver hoje a respeito de 3 personagens que estão nesses capítulos de 2 Crônicas, que representam a relação do homem com Deus. O primeiro personagem que nós vamos ver aqui é Roboão. Roboão era filho de Salomão e foi designado como o novo rei, o novo governante. Mas tinha algumas características importantes na vida de Roboão que causaram muito dano para ele e para todo o povo, para todos aqueles que estavam à sua volta. Que pela leitura que nós tivemos aqui, nós chegamos à conclusão de que Roboão era um jovem rebelde, ele era uma pessoa que estava no pedestal da sua autossuficiência, ele era insubmisso, ele não considerava as pessoas à sua volta e ele achava que ele podia tudo. Então, Roboão é o protótipo do eu sou o cara. O que ele fez? Quando o povo foi se apresentar diante dele, depois que Salomão morreu e ele chegou ao trono, o povo foi apresentar diante dele a sua petição, porque para conseguir toda a riqueza e tudo aquilo que Salomão tinha, havia uma grande pressão em cima de todo o povo com relação a tributos, impostos. Então, nós temos a pessoa aí de Jeroboão, que já havia recebido uma profecia específica de Deus e que por causa disso tinha se refugiado no Egito. Quando Salomão morreu, voltou para Israel e foi colocado como representante do povo. E apresentaram a petição que está em 2 Crônicas 10:4. Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. A intenção do povo não era ser rebelde ou sair
da orientação ou da liderança de Roboão como aquele que veio substituir a Salomão, mas justamente estar junto. E o que aconteceu? Roboão, em vez de ouvir conselhos sábios, em vez de ouvir quem poderia ensinar a ele com experiência o que ele deveria fazer, ele resolveu perguntar para os seus amigos e eles deram um conselho terrível para ele. E ele chegou a colocar essa palavra diante do povo. Ele iria castigar o povo com escorpiões e depois, no capítulo 11, chegou a levantar, inclusive, a possibilidade de fazer guerra contra os seus irmãos. Mas Deus mudou tudo isso e disse para não fazerem essa guerra. Então, nós vemos aqui, na vida de Roboão, o protótipo do ser humano que acha que não precisa de Deus. Eu sou suficiente, eu me viro, com meu esforço, eu consigo tudo o que eu quero. Eu não preciso daquilo que Deus faz. Eu sou autossuficiente. Ele não tinha maturidade, ele não pediu ajuda para quem tinha maturidade. Ele falou justamente com pessoas como ele que não tinham maturidade nenhuma. E qual foi a consequência disso? Divisão do reino. O reino foi dividido entre o reino de Israel, ao norte, com a cidade de Siquém como a capital, onde ficou Jeroboão, e o reino de Judá, ao sul, com a capital Jerusalém, onde ficou Roboão. Porque a tribo de Judá entendeu que deveria continuar nessa obediência à casa de Davi. Por isso eles ficaram com Roboão. Então nós vemos que quando nós nos achamos independentes, quando nós achamos que nós não precisamos de Deus, quando nós achamos que nós, com a nossa própria força, resolvemos todas as coisas, fazemos todas as coisas, ou como algumas pessoas que talvez nós conheçamos atualmente, acham que com o dinheiro eu posso todas as coisas, é só porque eu tenho dinheiro. Não é assim. Não é dessa forma, as coisas não funcionam dessa maneira. E isso causa problema, causa dano, causa sofrimento e causa uma separação entre o ser humano e Deus. Mas temos outros personagens também. Nós temos Salomão, que em 2 Crônicas 8 tem uma descrição muito boa sobre ele, sobre o que estava sendo feito. Então, nós temos a maior definição em 2 Crônicas 9, 22, que fala: o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis. Ele tinha todo o suprimento, ele tinha a sabedoria que Deus colocou sobre a vida dele, e ele tinha todo o comando, todo o domínio sobre o reino. Ele estava na presença de Deus e continuou na presença de Deus por um bom tempo. Mas, assim como as pessoas que vêm para Cristo, vêm para a presença de Deus, mas muitas vezes não entregam totalmente os seus caminhos, muitas vezes permitem que pequenas coisinhas comecem a desviar, pequenas coisinhas comecem a tirar da presença de Deus, pequenas, como se costuma dizer, pequenas raposinhas estão agindo para tirar as pessoas diante de Deus, para tirar a comunhão entre o ser humano e Deus. Foi o que aconteceu com o rei Salomão. Então nós temos aqui, em Deuteronômio 7, 3, 4, uma orientação que Deus deu especificamente para o seu povo. Não se casem com pessoas de lá, daqueles descendentes daqueles povos que foram conquistados e que alguns foram destruídos quando eles entraram na Terra Prometida. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas, presta atenção, irmãos, nisso, elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Este foi talvez um dos maiores pecados aí que Salomão cometeu. Ele permitiu, através dos casamentos, através dessa associação que ele fez com mulheres que não tinham o mesmo Deus que ele permitiu que todos esses costumes, todos esses outros deuses, todas essas outras práticas, ao longo do tempo, afastassem ele de Deus. Em 2 Crônicas 8, versículo 11, ele fala especificamente
sobre a filha de Faraó. Salomão levou a filha de Faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela. Então, ele casou com a filha de Faraó. É óbvio, irmãos, que a filha de Faraó levou junto com ela todos os deuses do Egito. E ela queria cultuar os seus deuses. E o que aconteceu? Esse foi só um exemplo, porque Salomão teve, é difícil às vezes até de crer, irmãos, ele teve 700 esposas e 300 concubinas, sendo muitas delas de outras nações, princesas estrangeiras, porque Salomão entendeu que ele se casando com as princesas de outros países, ele fechava acordos que eram bons para a nação de Israel, mas na verdade traziam contaminação para a vida dele. E ele, sendo governante de Israel, trouxeram contaminação para Israel. A palavra também fala em Deuteronômio 17:17, ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Com 700 mulheres e 300 concubinas, ele já estava quebrando mais essa orientação que Deus tinha dado. E tem mais uma orientação na segunda parte do versículo 17. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Mas nós vemos aqui, irmãos, em todos esses relatos aqui, em 2 Crônicas 8 e 9, que ele acumulou muitas riquezas, ouro, prata, pedras preciosas, especiarias, o trono de marfim revestido de ouro, só para citar um exemplo, escudos de ouro, taças de ouro, 4.000 estábulos. Se tinha 4.000 estábulos, imagine a quantidade de cavalos que ele tinha. Também marfim, trouxeram para ele macacos, como está descrito, pavões. Ele acumulou riqueza demais. Então ele pressionou o seu povo com todos os impostos, com um jugo pesado, que nós vemos aqui, que teve consequência na vida do seu filho Roboão, e acumulou toda essa riqueza. Se ele tivesse acumulado menos riqueza, não colocado um jugo tão forte, não teria toda essa situação quando Roboão assumiu o poder. Então, Salomão é um exemplo daquele que começa com Deus, daquele que entende a Deus, mas ao longo do tempo vai se distanciando, vai se desviando, vai saindo da presença de Deus. E isso tem acontecido muito à nossa volta. Mas nós temos ainda o terceiro personagem, que é a melhor representação de como precisa ser o relacionamento do homem, do ser humano com Deus, que foi a rainha Sabá. A rainha Sabá é muito interessante aqui, irmãos. Nós vemos que ela veio, a partir do versículo 1 de 2 Crônicas 9, ela veio para conhecer a sabedoria de Salomão. Ela veio porque ela ouviu falar de Salomão. E quantos de nós viemos para Cristo porque ouvimos falar dele, porque alguém trouxe a palavra dele, porque alguém declarou a salvação dele sobre as nossas vidas, alguém orou por nós. Eu tenho um exemplo na minha própria casa, de pessoas que oraram por nós, oraram pela Mara, oraram por mim, alguns anos seguidos, até que efetivamente nós entendemos isso e Deus fez a obra e nós o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, a palavra fala aqui que ela veio para colocar à prova com perguntas difíceis. E quantas vezes nós colocamos coisas diante de Deus que são difíceis para nós, mas não são para Deus. Porque nós hoje estamos na presença de um Deus que é o Deus do impossível, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que prometeu que estaria conosco em todo o tempo até o fim. Ele não disse que nós não teríamos dificuldades ou problemas, mas ele prometeu que estaria conosco. E o que a rainha de Sabá também fez? Ela trouxe grande quantidade de especiarias, de ouros, de pedras preciosas. Então, o que a rainha de Sabá fez? Ela trouxe uma oferta para Deus. E aqui, nós não estamos falando especificamente de recurso, de valor, de monetário, de ouro, de pedras preciosas, de especiarias, mas ela ofereceu o tempo dela, ela ofereceu os recursos dela, e depois nós vamos ver como Deus usou também os talentos que ela trouxe. Então, a rainha de Sabá está representando aquela pessoa com sede,
com fome, que resolveu sair daquilo onde estava, sair da vida que levava para ter uma outra vida, para conhecer uma outra vida. No versículo 5, ela fala: tudo que eu ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Então, muitas vezes, nós mesmos temos reconhecido ao longo do tempo: quanto tempo eu levei para saber isso? Quanto tempo eu levei para entender que Deus tinha isso para a minha vida? Quanto tempo eu levei para entender que Ele tinha libertação, que Ele tinha cura, que Ele tinha restauração? Glória a Deus que nós temos entendido isso, que nós permaneçamos na presença de Deus, irmãos, que nós sejamos mesmo revestidos da presença, do poder, da autoridade, e que Ele derrame a glória dele nas nossas vidas, em nome de Jesus. E ela ainda declara que, na verdade, na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Deus nos surpreende, irmãos. Deus livra-nos de maneiras tremendas. Quantas vezes até nos pedidos de oração, quantas vezes nós colocamos algo diante de Deus e Deus nos surpreende com aquilo que Ele faz nas nossas vidas. O que ela está falando aqui é aquilo que nós muitas vezes temos vivido, nos surpreendendo com os milagres de Deus, nos surpreendendo com a graça dEle, nos surpreendendo o quanto Ele nos tem curado e restaurado a cada dia. E o resumo daquilo que a rainha de Sabá entendeu foi exatamente em 2 Crônicas 9:8. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele, para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre, Ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. Então, o que a rainha de Sabá reconheceu aqui, é louvável toda a sabedoria de Salomão. Salomão realmente estava dando uma contribuição enorme em tudo que ele fazia, em todos os atos que ele tinha. Nós estamos olhando para Salomão enquanto ele ainda estava na presença de Deus, não quando ele se deixou contaminar, amém? Então, ela estava reconhecendo tudo isso, e que isso só foi possível por causa da presença de Deus na vida e através de Salomão. Então, nós podemos ver isso, muitas vezes nós reconhecemos isso nas pessoas que são autoridades, na nossa liderança, naqueles que Deus usa para ministrar sua palavra para nós, mas Deus quer usar também as nossas vidas. Deus quer que as pessoas à nossa volta, no nosso trabalho, na nossa família, onde quer que nós andemos, Ele quer que as pessoas olhem para nós e não reconheçam a Maria, o José, o João, a Rosana. Ele quer que as pessoas olhem para nós e reconheçam a Cristo. É por isso que Ele derrama essa porção dele nas nossas vidas. É por isso que nós precisamos buscar a Deus, estar na presença dele, colocar o nosso tempo, o nosso esforço, colocar os nossos talentos, os nossos recursos e entregarmos 100% da nossa vida para Deus. O que aconteceu nos casos anteriores? Roboão não entregou os caminhos dele a Deus. Ele resolveu que ele ia resolver por si próprio. Salomão entregou, mas depois ficou puxando coisas de volta e resolvendo decidir por ele mesmo. E nós temos alguns relatos aqui, irmãos, de que não tem confirmação histórica de todos esses itens, mas existem possibilidades que um grupo de judeus tenha ido com ela para a Etiópia. Existe outra possibilidade de que ela tenha levado todo esse conhecimento e o conhecimento a respeito do judaísmo para a Etiópia. Inclusive, existe uma possibilidade de que ela tenha tido um filho, depois que ela voltou para a Etiópia, de Salomão. Então, não existe uma comprovação histórica sobre esses itens. Eu também pesquisei isso. Mas o que é mais importante? Se nós olharmos para a história, aquilo que nós vemos hoje, no final da década de 80, início da década de 90, Israel promoveu pelo menos 3 operações para resgatar judeus etíopes. Pessoas que estavam debaixo da autoridade do mesmo Deus,
pessoas que confessavam o mesmo Deus que o povo que estava em Israel, que estavam na Etiópia. E só uma dessas operações que eles promoveram para tirar as pessoas lá da Etiópia, se você pesquisar, tiver interesse depois, teve muitas guerras da Etiópia, Eritreia, Sudão, e eles estavam sendo oprimidos, eles estavam sendo massacrados. O governo de Israel tomou a iniciativa de buscar os seus irmãos judeus etíopes. E uma dessas operações, irmãos, eles trouxeram 15 mil pessoas, 15 mil judeus etíopes da Etiópia, eles levaram para Jerusalém. E hoje eles são uma boa parcela da população em Jerusalém. Então nós vemos, irmãos, não importa se isso aconteceu simplesmente por causa da visita, ou se isso foi motivado de alguma outra forma, o importa é o que Deus fez. Deus levantou um povo que se chama pelo seu nome, ali naquele país, no coração da África, ele levantou na Etiópia, e esse povo depois ainda foi resgatado e voltou para Sião, para a terra prometida, para estar junto com seus irmãos judeus. Glória a Deus por aquilo que tem feito. E a coisa mais impressionante de como a palavra concorda, de como a palavra fala conosco, o que a rainha de Sabá encontrou, na verdade, ali, quando ela foi visitar Salomão. Isso está descrito em Salmo 104. Ela encontrou esse Deus, um Deus tão grandioso, este de majestade e esplendor, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que fez a separação das águas, um Deus que fez das nuvens a sua carruagem e cavalga nas águas do vento. E quantos de nós encontramos esse Deus? O Deus que firmou a terra sobre os seus fundamentos para que ela jamais se abale. O Deus que firmou a nossa terra e tem firmado as nossas vidas na rocha que é Cristo Jesus. O Deus que determinou todas as coisas no universo inteiro. É o mesmo Deus que está presente nas nossas vidas. É o mesmo Deus que veio e morreu por nós, sacrificou a sua vida, mas hoje não está mais morto, está ressurreto, está à direita do Pai e ora por mim e por você todos os dias. Todos os dias ele apresenta as nossas vidas diante do Pai. Ele cuida de nós, tem as mãos estendidas para nos ajudar, tem os seus ouvidos atentos para ouvir o clamor dos nossos lábios e nos ama profundamente e tem cuidado de cada um de nós. Então nós precisamos decidir, irmãos, que tipo de pessoa nós vamos ter, que tipo de relacionamento nós vamos ter com Deus. Nós vamos ser como Roboão, achar que somos suficientes. Nós vamos ser como Salomão, iniciarmos bem, mas depois começarmos a desistir, deixar o mundo ir tomando conta das coisas, ou nós vamos ser como a rainha de Sabá, que reconheceu que Salomão era sábio, mas tudo isso só aconteceu por causa do Deus de Salomão. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um Shabá tremendo, de muita graça, de muita paz, que a glória de Deus se manifeste em você e através de você. Que Deus abençoe a vida de cada um. Shabbat Shalom.